E agora te convido para o Mundo Agro, com a Raíssa Lomonte. O SBT Agro de hoje mostra para você o que foi notícia no setor nessa semana. Oi, Marcelo, bom dia a todos que nos acompanham. Eu sou a Raíssa Lomonte e começa agora o SBT Agro com as notícias do setor que move a economia do país. E olha, nem sempre é fácil e rápido realizar um sonho, não é mesmo? Tem que ter paciência, perseverança e investir. Vamos conhecer a história de um produtor rural de Ji-Paraná, em Rondônia, que por 15 anos se organizou para ter a própria granja de aves. Hoje nós vamos conhecer a história desta granja de galinhas poedeiras, que fica localizada na antiga Estrada dos Padres, em Ji-Paraná. Aqui, além de muita produção de ovos, tem exemplos de fé e perseverança. Reinaldo Ferreira é o produtor responsável por tornar realidade este negócio. Ele nasceu neste lugar, mas trabalhou durante 15 anos como caminhoneiro de empresas particulares para garantir o sustento da família. E neste período, sem recursos para investir na granja, não deixou de planejar. Plantou árvores frutíferas e de sombreamento, já pensando na futura granja. Buscou conhecimentos sobre o manuseio, cuidados e técnicas de produção e, em março deste ano, conseguiu tornar a granja uma realidade. Vai ter retorno cada dia, cada mês, cada ano. O retorno de uma vez não chega, nenhuma produção. Pode ser com café, com boi, nada. De uma vez não, é chegando aos poucos, mas é muito bom. São ovos bonitos e de boa qualidade. E para chegar a este resultado, é preciso muito investimento. As galinhas aqui, além de ração de boa procedência, recebem também vitaminas e também são todas vacinadas. Esse trabalho aqui de segunda a sábado, segunda a segunda. Hoje eu levantei 4h30 da manhã para lavar os bebedouros, fazer a ração. E aí lavar os bebedouros fora, catando os ovos e cuidando aqui da granja. Da granja, os ovos são levados para serem higienizados com álcool e embalados para o consumo. Segundo o Reinaldo, ainda há muita coisa para se fazer. O produtor tem planos para ampliar a produção para 10 mil galinhas, construir novos galpões e a Casa do Ovo. Os investimentos visam também conquistar a documentação que vai permitir para que ele possa comercializar o produto em grandes estabelecimentos comerciais. Aí a partir do ano que vem, com 3 mil, vou andarão para mim pegar o sanitário, o documento sanitário. Outro documento, não é isso aqui não, já é outro documento. Deus quiser vai dar certo. Nunca desisto do sonho. É verdade, né? E eu, desde criança, tudo que eu quis, hoje eu entrego a mão de Deus e corro atrás. Se não cruzar o braço, não consegue nada não. É isso aí. E olha, um dos assuntos mais comentados durante essa semana no meio do agronegócio foi a decisão do STF de validar a possibilidade de desapropriação de terras produtivas. A colunista Alessandra Bergman explica essa situação pra gente. Desapropriação de terras produtivas que não estejam cumprindo a sua função social. A validação está movimentando os comentários da classe produtora rural brasileira, desde o pequeno até o grande produtor. Mas afinal, o que é a função social? Produzir e entregar alimento na mesa do país já não é cumprir com uma função social? Não é bem assim. Função social, meus senhores, é estar em dia com as obrigações legais de uma propriedade rural. Cadastro ambiental rural, certificado de cadastro de imóvel rural, licenças ambientais para abrir lavouras ou para pastagens, são algumas das regras a serem cumpridas, que são válidas também contra invasões de terra, por exemplo. A pergunta é como, afinal, a regra será aplicada na prática, regulamentando de fato que é um dano ambiental, qual é a lesão à função trabalhista e o que falta para essa regra acontecer. Cabe ao Congresso Nacional, à frente parlamentar, criar essas regras. Não existe uma regulamentação para uma hipótese de desapropriação. O momento agora é de cobrar o voto e pedir o olhar rápido dos representantes do agro para fazer essas regras. A gente segue de olho nesse assunto. E o pescado é um alimento saboroso e está presente em diversos pratos típicos das regiões brasileiras. Pode ser preparado frito, assado, ao molho e elaborado com ingredientes locais. No Brasil, o consumo de peixes pela população brasileira é, em média, de 9 quilos por habitante ao ano. E para aumentar esse índice, até o dia 15 de setembro tem uma ação especial em todo o país.
O consumo de pescado no Brasil registrou um crescimento de 65% em 20 anos, segundo a IFC, Conferência Internacional de Piscicultura, que ao lado do Ministério da Pesca está organizando a 20ª edição da Semana do Pescado. O evento foi criado pelo Ministério da Pesca em 2004 para incentivar a produção e o consumo de pescado. A iniciativa busca envolver o setor produtivo, desde a pesca artesanal, a piscicultura, produtores de camarão e empresas que processam e distribuem o pescado brasileiro. O evento também pretende ampliar as informações para os consumidores com foco em qualidade e em saber escolher as espécies. Diferente do frango e do suíno, o pescado tem uma variedade de peixes e entre os mais consumidos estão a tilápia, o camarão e o tambaqui. O pescado brasileiro beneficia toda uma cadeia que engloba mais de 1 milhão de pescadores, 300 mil aquicultores e gera 16 mil empregos diretos na indústria. O pico do consumo ocorre durante a Semana Santa, entre março e abril. Depois, há uma queda até agosto e setembro, quando o consumo de peixe é retomado. A Semana do Pescado foi pensada para alavancar o consumo no segundo semestre. Reforçando então, a Semana do Pescado vai até o dia 15 de setembro em todo o país. Mais informações no site semanadopescado.com.br. A bancada do agronegócio é a maior do Congresso Nacional. Deputados e senadores analisam, discutem e propõem pautas que interferem nas atividades dos produtores rurais. Eu conversei com o deputado federal Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, para saber que assuntos estão entre as prioridades do grupo. Confira. Deputado, temos diversos assuntos que tramitam aqui no Legislativo que interessam a toda a sociedade e pautas específicas para o agronegócio. Dentro do agronegócio, a gente tem pecuária, tem agricultura. Hoje, qual a prioridade da FPA nessas tramitações? Bom, vamos lá. Primeiro, prazer estar aqui com vocês no SBT, né? Bem-vindos ao agro, isso é extremamente importante. Veja, temos pautas prioritárias que aqui na Câmara dos Deputados nós já vencemos, como é o caso do licenciamento ambiental, regularização fundiária, marco temporal de demarcações, a nova lei de pesticidas, isso tudo já foi vencido aqui na Câmara, hoje tramita no Senado. A FPA é mista, né? Eu sou presidente, mas somos deputados e senadores e estamos trabalhando bastante nisso. Além disso, as reformas estruturantes do Estado brasileiro, como é o caso da reforma tributária, né? Essa pretensa reforma administrativa que vem por aí, temas que a gente tem que se envolver e que fazem parte do dia a dia do agro e, obviamente, que a gente precisa que o Estado brasileiro esteja bem para que a nossa produção possa crescer, possa desenvolver e a gente consiga chegar a cada vez mais mercados. A preocupação e um dos pontos que nós sempre defendemos é que não pode haver oneração de cesta básica. Nós acabamos com aquela história de onerar a cesta básica para ter cashback, isso é um absurdo, isso é punitivo para o consumidor, significa aumento de inflação e, obviamente, que dói no bolso da população brasileira, a gente não aceita isso. Então, o que nós conseguimos cavar no texto é uma isenção para produtos da cesta básica e uma cesta básica nacional, que em lei complementar nós vamos definir quais são os produtos para que a gente consiga ter acesso mais barato nos mercados. Tá certo. Que outras pautas a FPA tem acompanhado, deputado, em relação a preços mínimos para os produtores rurais? A gente está acompanhando até a questão do leite, né? A crise que tem vivido. Como a FPA atua nessas pautas? Bom, nós temos problemas sérios, né? A gente canta muito vitória e mostra muito o tamanho e a importância do nosso agro, mas nós temos problemas sérios, estruturantes e problemas que precisam ser resolvidos. A questão do leite é talvez o problema mais emergencial que nós temos. O leite brasileiro está muito desvalorizado, os produtores de leite não estão conseguindo se manter na atividade. Hoje o produtor de leite tem que escolher se ele compra ração ou remédio para o gado, porque ele não consegue manter todo o custo da cadeia produtiva e o leite argentino e uruguaio entrando aqui muito mais barato. Precisa que o governo enfrente isso, né? Independente das questões do bloco, do Mercosul e a relação com os países vizinhos, o governo tem que barrar a importação da Argentina, isso é essencial. A gente precisa que o leite brasileiro volte a circular e a gente precisa que o leite brasileiro chegue na gôndola do supermercado, não o leite argentino reconstituído, que é o que está acontecendo. Além disso, a carne, que no açougue não baixa o preço, mas para o produtor a arroba está lá embaixo, né? Precisa resolver isso, urgente, precisa ter um ganha-ganha dos dois lados. Precisa começar os frigoríficos brasileiros a comprar gado e abater gado.
mercado, né? Fazer essa reserva de mercado para deixar com que haja muita oferta para cair preço, isso é judiar do pecuarista, né? Precisa fazer com que o preço, do jeito que está baixo o valor da arroba, mais de 40% de queda nos últimos meses, que a arroba seja condizente com o preço da carne lá no açougue, né? Não adianta o consumidor continuar pagando carne cara enquanto o pecuarista não consegue cobrir custo. Então isso precisa resolver e a gente tem trabalhado bastante aqui, principalmente como instrumento de pressão, é a frente parlamentar mais forte, mais ampla do Congresso, somos em mais de 340 membros, pressionando o governo, pressionando as entidades para que a gente consiga fazer com que o produtor rural tenha sempre valorização do seu trabalho. Vamos falar de café? O café brasileiro é um dos mais procurados no mundo e uma das maneiras de verificar a qualidade desses produtos é com registro de indicação geográfica, o IG ou IG, como é chamado dependendo da região. Esse selo é concedido a produtos ou serviços muito característicos ao local de origem. Isso os diferencia em relação aos similares disponíveis no mercado. Em Minas Gerais, 14 regiões têm esse reconhecimento. O mapa Origens de Café no Brasil, elaborado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais, foi atualizado após a recente obtenção da IG, de indicação de procedência pela região sudoeste de Minas. O estudo mostrou que o Brasil possui 35 regiões produtoras de café, sendo 9 em Minas Gerais, sem contar que 14 dessas regiões têm registros de indicação geográfica. Essa é uma importante conquista para a cafeicultura brasileira, porque coloca no mapa mais uma indicação geográfica, trazendo assim a valorização de um café especial com origem controlada. O mapa mostrou que o café é o produto agrícola brasileiro com o maior número de indicações geográficas. Segundo a BSCA, a diversidade topográfica e climática faz com que os cafés de cada origem produtora tenham características diferenciadas e únicas. E a safra de grãos no ciclo 2022-2023 chega ao fim com novo recorde. Segundo o levantamento da Conab, a produção está estimada em 322,8 milhões de toneladas. O volume representa um crescimento de 18,4% sobre a temporada anterior. Diante desse cenário favorável, a produção de soja no país na safra 22-23 é de um novo recorde, estimada em 154,6 milhões de toneladas, crescimento de 23,2%. Para o milho, também é esperada a maior colheita já registrada na série histórica. A produção deve chegar a 131,9 milhões de toneladas, aumento de quase 19 milhões de toneladas. Os bons resultados da safra brasileira colocam o nosso país como principal exportador de soja e milho na safra 22-23. Para a soja, é esperado que o volume exportado chegue a 97 milhões de toneladas. Já para o milho, a estimativa da companhia aponta para embarques em torno de 50 milhões de toneladas, ultrapassando as exportações dos Estados Unidos. É hora de saber a previsão do tempo e a interferência dele nas culturas agrícolas. Olá, Raíssa. Olá, pessoal do SBT. Muitas tempestades foram observadas nestes primeiros dias do mês no sul do Brasil. O fato de setembro ter começado com pancadas de chuva em quase todo o país não quer dizer que o mês terá chuva frequente todos os dias. A tendência é que o ar seco volte a ganhar força sobre o interior do Brasil, o que reduz a nebulosidade e as condições para chuva na maioria das áreas produtoras do Sudeste, do Centro-Oeste, em grande parte do Norte e do Nordeste. A redução da chuva e o aumento do calor deve ocorrer até no sul do país. Observe esse mapa de chuva para setembro. Há uma tendência de chuva um pouco acima da média normal para o Espírito Santo, Rio de Janeiro, no leste de Minas Gerais, centro-leste, sul e oeste de São Paulo, no centro-leste de Mato Grosso do Sul, no Paraná, Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. Os produtores devem estar atentos às informações meteorológicas diárias da Climatempo para realizar o manejo e os tratos culturais. No leste do Nordeste, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso e em todo o norte do país, o volume de chuva de setembro deve ficar um pouco abaixo do normal. Mas, de uma forma geral, os produtores vão observar uma primeira quinzena de setembro mais quente. Veja esse mapa aqui de temperatura. Há uma tendência de temperatura na casa dos 40, 41 graus para o centro-oeste, norte, o Tocantins, o centro-sul do Pará, o interior do Nordeste e pontos isolados do interior de São Paulo e de Minas.
A previsão da Climatempo é que a média de temperatura máxima fique de 1 a 2 graus acima do normal em todo o centro-oeste, norte de São Paulo, oeste de Minas e da Bahia, no sul do Piauí, no interior do Maranhão, no Tocantins, no Pará, centro e leste do Amazonas, em Rondônia e no leste do Acre. No restante do país, a média de temperatura máxima deve ficar dentro a um pouco acima do normal, ou até 1 grau acima da média. Mas nem tudo será calor e secura para setembro. Na última semana do mês, há condições para chuvas sobre o interior do país, ali no Brasil Central. São as famosas chuvas plantadeiras que vão dar ritmo ao início desse plantio da nova safra. E o SBT Agro fica por aqui. Para você, um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.